Ah, se tiver pronto, você fala. Foi. Joga só em mim aqui, para depois passar para ele lá. A rocha. Olá, eu sou o Cleiton Silva. Eu sou o Douglas Borges. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Quem é Você podcast, onde a gente conhece a história de grandes nomes aqui no podcast. Hoje nós temos a honra de conversar com uma figura essencial para o desenvolvimento aqui da região da 44, senhor Jairo Gomes, presidente de honra da ER44, empresário, líder comunitário, visionário. Afinal de contas, quem é essa pessoa? Jairo Gomes. Sem mais delongas, curte nosso canal do YouTube, no Instagram e no TikTok. Deixa o seu joinha, deixa o seu like, compartilhe o nosso vídeo para mais conteúdos igual a esse aqui. Então vamos lá. Suas origens e trajetória. É isso aí. Senhor Jairo Gomes, quem é você podcast? Primeiro agradecer, né, estar aqui presente a você, ao Douglas e a você, Cleiton, pra gente. Nós já temos uma história longa, né, antes da 44. Cleiton. Muito Depois tempo. nós vamos tocar nesse assunto. Depois a gente entra lá. Então, muito obrigado ao Cleiton, muito obrigado ao Douglas. Parabéns por esse projeto aqui, falando de tudo, mas em especial da 44. E vocês Sim. não erraram, né? Falou da 44, a audiência é quase que garantida. Nós esperamos isso. Nós estamos falando do maior polo, o segundo maior polo de moda do Brasil. Então, o alcance é muito grande da 44. A região da 44, ela por si só, ela leva o nome da moda goiana por conta própria. Ela não depende de canais de stream, ela não depende de TV. Ela por si só, no boca a boca, ela faz acontecer. Então, vocês não erraram em procurar trabalhar sobre a região da 44. Agora, quem que é o Jairo Gomes? Em prol da 44. Em prol da 44. Jairo Gomes é uma pessoa que acreditou num sonho, né? E quem me conhece sabe disso. As pessoas mais antigas aqui da região, da 44, aí eu tenho que voltar um pouquinho antes da 44, para poder, quem está nos vendo e assistindo, possa entender. Né? Eu não nasci na 44, eu nasci aqui como empresário antes da 44. Até porque a minha formação cultural é o jornalismo. E como jornalista, eu optei pelo rádio e vim em 95 montar uma rádio dentro da Feira Hip. Agora, imagina nessa época, 1995, praticamente setembro, agora faz 30 anos, quem acreditava que uma rádio, que na verdade não é uma rádio convencional, é um sistema de som via cabo, pudesse sonorizar uma das maiores praças públicas de Goiânia. Eu não tenho certeza, mas a Praça Trabalhadora é a maior praça pública da cidade. Então, você pega uma praça para sonorizar, não existe isso no Brasil. Já é um sonho de maluco, sonorizar. E quando você pega para sonorizar, você tem que fazer o som que sai aqui chegue no último. Então, ele tem que ter qualificação para fazer isso. Mas eu não tinha. Confesso aqui que não tinha nenhuma qualificação para fazer isso. Eu não sou técnico de som, nunca tinha experimentado fazer isso. Não existia no Brasil algo semelhante. Então, nós estamos falando de 1995. Não tinha no Brasil, nenhuma capital brasileira, nenhuma cidade do Brasil, uma feira sonorizada, uma feira do tamanho da Feira Hip, que era considerada a maior feira a céu aberto da América Latina. Agora, você imagina encarar isso. É verdade. Um cabra novo, eu era um menino, porra. Aí vai eu com esse sonho de maluco, entender que eu ia poder sonorizar uma das maiores feiras da América Latina, que era a Feira Hip. E assim eu fiz. E é claro que os anjos de guarda vão aparecendo na sua vida. Então, se você perguntar em uma palavra quem é Jairo Gomes, eu vou dizer para você, um grande sonhador. E os sonhos vão acontecendo e você vai transformando em realidade. Então, eu costumo dizer para as pessoas, seja ela, qual é o projeto dela, se você sonhar sozinho, é um sonho único. Mas se tiver mais alguém sonhar com você, ele vai virar realidade. Ô Jairo, eu quero puxar o gancho aqui, né? Eu tinha deixado essa pergunta um pouco mais para frente, Sim. mas como você falou desse projeto que você teve em 1995, isso, né? Isso. 1995. Setembro de 95. Você já tinha uma visão um pouco mais à frente em questão de marketing, porque isso era um marketing diferenciado para a época. Isso, E tem claro. cópia desse trabalho que ele fez aqui. Tem cópia aqui na cidade, que eu já vi já. O que ele fez aqui na 44 se expandiu dentro de Goiânia, em Campinas, no centro. Muitos lugares. E eu vejo, ô Jairo, você teve essa ideia brilhante em 1995. E nessa convivência que nós temos aqui no Imperial Center, eu vejo que você, com toda a sua bagagem
eu vejo a importância que você dá para o marketing digital. Sim. E qual que é o seu pensamento referente à 44? Como que nós podemos integrar a região da 44 no marketing digital, tanto para o estado de Goiás como para expandir para o Brasil todo? Olha, Douglas, na verdade, qualquer tipo de marketing é salutar. Eu costumo dizer, se você pegar um panfleto, às vezes você nem usa panfleto mais, devido que nós temos aí N maneiras de fazer publicidade. Isso. Mas um panfleto, ele traz resultado. Por conta disso, eu Então, trabalho até hoje, vocês veem. Eu trabalho com até hoje panfleto. com panfleto. Seu Tá trabalho bom. de panfleto, senão você já tinha parado. Então, Douglas, respondendo sua pergunta, a região da 44 está muito amadora ainda nesse sentido. Certo. Nós estamos falando de uma região que tem mais de 130 empreendimentos, entre shoppings e galerias e hotéis. Certo. Então, nós precisávamos ter, e temos uma associação da qual faço parte, fui o criador dela, fui o idealizador da E44, a dirigir por vários anos, até cansar, a gente passei o bastão, mas não deixa de estar perto, né? Até porque você vai ficando velho, eles inventam moda. Aí me deram um título de presidente de honra. Isso é coisa para velho. Quando você vê o cara é presidente de honra, é porque o cara envelheceu. Mas tá bom. O que precisava? A EPE precisava agilizar o mais rápido possível. Eu tenho falado isso nas reuniões da diretoria, que a gente precisava profissionalizar o marketing digital. Mas não o Shopping Imperial fazer o seu, Certo. o Shopping Galo fazer o dele, o Mega Moda fazer o dele, Galeria Vitória fazer o dele. Não. No geral, concentrar Integrar. dentro da E44, Certo. minimamente, obviamente, você não dá conta de trazer todos os donos de empreendimento para um projeto só, isso é natural do ser humano. Exatamente. A inerência humana, ela te dá uma condição, falando, isso aí não aceito isso não. É natural, mas a grande maioria vai caminhar por esse caminho. Trazer para dentro da E para a gente trabalhar um shopping, O marketing um marketing digital forte. para a região. Mas nós temos aqui alguns empreendimentos que fazem um Sim, marketing digital sim, pesado. sim. Né? Mas precisa estar mais junto. Mas vejo, a única solução, a única alternativa de que a região da 44, se você vai, às vezes eu falando assim, a região da 44 vai terminar, não. Outro dia uma repórter de fora, de uma TV de fora, me perguntou qual que é a vida útil da região da 44, do polo de moda 44. Eu não pensei duas vezes e respondi para ela, ad eterno. E quem está me ouvindo sabe o que é ad eterno. Certo. É para sempre. Esse tipo de moda nunca vai deixar de existir. 44 não vai acabar jamais, é ad Porque eterno. a moda é flutuante. Todo A dia chega uma moda coisa é nova. necessária, Cleito. A moda é necessária, todo dia. E olha que antigamente você falava moda necessária para o feminino. Hoje o masculino está quase do mesmo jeito. Exatamente. Né? Então, assim, voltando à sua pergunta, entendo eu que é necessário, a 44 precisa se qualificar mais no marketing digital para a gente poder chegar muito além do que a gente já chega. Eu disse para vocês aqui, agora há pouco, a 44 se tornou o que é por si só. Nós não tivemos ajuda de governo, não tivemos nem um planejamento. Você perguntar, você foi fundador daqui. Eu fui o pioneiro da 44. Aliás, sou, né? Eu não morri, sou o pioneiro da 44, mas não tivemos planejamento. Foi uma ideia que surgiu na minha cabeça. E ela começou. Eu olhei para um cidadão, vamos fazer? Não, você ficou louco. Olhei para outro, vamos fazer? Não, você está pirado. Aí depois dos 4, 5, resolvemos colocar em prática com outros parceiros. E agora, nem por isso, sem planejamento, sem nada, a coisa deu errada, muito pelo contrário. Nós hoje nos transformamos no segundo maior polo de moda do Brasil. Isso é extremamente positivo. Né? Você vê, nós estamos fazendo aqui a região da 44 22 anos. Certo. Somos novos, somos o caçulinha dos Isso. polos de moda. E já somos o segundo maior do Brasil. Se deve a quê? A vontade, o sonho de alguns empreendedores, e eu faço parte disso. Certo. Quem sonhou o primeiro sonho foi eu, vou chamar de louco, mas consegui trazer para mim outros sonhadores. E aconteceu o que aconteceu. Agora, isso não quer dizer que temos que estar estagnado. O mundo muda. É o mundo verdade. mudava antigamente a cada um século. O mundo, na época dos nossos avós, a cada século mudava o mundo. Certo. O mundo passou a mudar a cada 10 anos, a cada um ano. Hoje o mundo muda a cada segunda. Está aqui, ó. Está acontecendo no Brasil, está verdade. rodando Muito aqui. rápido. Então, o mundo muito rápido, o mundo muda. Agora, se nós estagnar, vamos ficar para trás. A 44 não estagnou. Certo. Precisa dar um upgrade maior na questão da E44, que é a Certo. associação que representa grande parte. Aliás, representa a região. Mas nós precisamos fazer com que o empreendedor daqui entenda que, se não for juntos no marketing digital, podemos ficar para trás.
Certo, Né? Tivemos aí o advento da pandemia, levamos muita pancada, 5 meses fechado, não é fácil, mas estamos sobrevivendo, estamos numa ascendência agora novamente. E é agora que é o momento da gente aplicar mais no marketing digital. Essa questão política, Jairo, que você falou que a região da 44, lá atrás, você foi o pioneiro e veio sem investimento político, vamos dizer assim. Hoje, com todo o cenário que está acontecendo na região da 44, qual que é a sua visão referente ao poder público? O que o poder público pode fazer para poder ajudar a região da 44 hoje? Olha, se você tivesse me feito essa pergunta 10 anos atrás, eu ia dizer o seguinte para você, e falava isso para a imprensa. Se o poder público não viesse aqui para atrapalhar, já estava de bom tamanho. Ele vinha para atrapalhar. É verdade. Era assim há 10 anos. Só que deu uma mudada muito grande após a eleição, da primeira eleição de governador, do governador Ronaldo Caiado. Certo. Ronaldo, até por causa da relação de amizade que a gente tem, independente de ideologia, ele tem uma ideologia de direita, eu tenho uma de esquerda. Mas o respeito era muito grande, sempre foi ao longo dos anos. A nossa amizade já vai para... Quando o Ronaldo foi candidato a presidente da República a primeira vez, há muitos anos. E ele veio para cá e disse assim, Jair, eu vou virar governador e vou te ajudar aqui. E cumpriu. Certo. Então, se você vê hoje o que está acontecendo... Aí eu volto para hoje. Então, hoje eu não posso falar isso. O poder público está presente aqui. Está presente. E a prova maior foi agora, depois das eleições municipais, que a cidade tem um novo prefeito e a região mudou. A região está limpa. Quando eu falo limpa, limpa de limpeza urbana mesmo. Ela está mais limpa, ela está mais cuidada. Ela tem os ambulantes no lugar do ambulante. Certo. E olha quem está falando aqui, tem uma convivência com o ambulante de 30 anos. O feirante da Feira Hiper começou como ambulante. Como ambulante, exatamente. Então eu não tenho dificuldade nenhuma. Você está falando isso, vai chegar no ambulante. Eu falo é para o ambulante. Eu ando no meio deles, eles sabem quem eu sou, sabe nome, sobrenome, sabe até a minha data de nascimento. Então nós estamos juntos há 30 anos. E eu nunca vou deixar de colocar eles no lugar deles. Ambulante, ele tem que estar ou nas feiras, ele não tem que estar na rua irregular. Né? Mas ele é ambulante. Tudo bem, ele é ambulante, mas ele não pode ficar nas portas das lojas, não que não é o lugar dele de direito, né? Bagunçando toda a região. Mas ambulante bagunça? Bagunça. Ambulante bagunça. Ele quer ali o melhor espaço. Exatamente. Vocês é prova disso. De vez em quando tem pancadaria aí de ambulante. É verdade. Então, voltando. O atual gestor, que é o Sandro Mabel, com a ajuda do governador, que sempre nos acompanhou aqui, nos trouxe situação de segurança aqui, pôde fazer com que a região tivesse mais tranquilidade. Ambulante no lugar dele. Muitos ambulantes, na verdade, é bom que cite isso aqui, é lojista da região. Ou ele é lojista na Galeria A, na Galeria B, na Galeria C, na Galeria do Imperial. É verdade. Eles são, é natural, isso é da inerência humana. Né? O cara quer vender. Então, se a loja aqui não está vendendo legal, eu vou pôr minha roupa lá fora. E acaba vendendo. Então, assim, só para terminar. Não, tranquilo. A sua pergunta. Hoje a gente agradece ao poder público. Não agradecia antes. Certo. Hoje eu agradeço ao poder público. E vou falar mais. Se hoje está do jeito que está, 60% se deve à Polícia Militar do Estado, certo, que é comandada pelo governador Ronaldo Caiado. Show de bola. Você vai assim, peraí, tá bom porque o prefeito fez? Não. Tá bom porque o governador mantém a Polícia Militar aqui. Certo. O prefeito vem com 40%, mas o governador tem 60%. Tranquilo de que nos ajuda aqui por conta da Polícia Militar. Não que a Guarda Civil Metropolitana, a fiscalização seja fraca, não. Polícia Militar é Polícia Militar. Então, ela impõe respeito. Ela é aquela que ajuda a Guarda a fazer o trabalho e ajuda a fiscalização. Mas se me perguntar, quem é quem aqui? O prefeito tem 40% e o governador tem 60% de nos ajudar aqui. De responsabilidade. Total é dele, do governador. Show de bola. Quem é você podcast? Acompanha nosso canal no YouTube, no Instagram e no TikTok. Ativa o sininho, dê o seu like, seu joinha e compartilha nossos vídeos para mais vídeos como esse aqui. Hoje nós estamos com o presidente de honra da R44, empresário, visionário, líder comunitário, o senhor Jairo Gomes, que junto aqui com a gente hoje. Jairo, antes de mais nada, né? Vamos falar. A internet que você procura, Federal Fibra, né? Federal Fibra. 0800 353 0000. Federal Fibra está fortíssima aqui na região da 44, viu? Inclusive, a nossa transmissão ela é feita pela Federal Fibra, viu, pessoal? Federal Fibra. E o oferecimento também do Shopping Imperial Center, que está aqui na 44, no centro do coração do Brasil, aqui em Goiânia, aqui na 44, na esquina da Leste-Oeste com a 44. O Shopping Imperial Center, o shopping que dá a maior comodidade, com um amplo corredor, praça de alimentação,
e várias lojas para você fazer a sua compra. E o podcast Quem é Você está no ar para você aqui hoje com o senhor Jairo Gomes, aqui com o nosso convidado de honra, né, Jairo? É isso aí, Jairo Gomes, que é um grande empresário, né, aqui da região da 44, o pioneiro da 44. E Jairo, vamos voltar para o nosso bate-papo aqui. Qual que é a importância da 44 para o Jairo? Ah, Douglas, ela é uma mudança de vida, né? Eu acreditei, eu joguei todas as minhas fichas aqui. Meu avô costumava dizer o seguinte: meu filho, você nunca deixa seus ovos numa só cesta. Coloca um pouco numa cesta, um pouco no outra, porque se uma quebrar, você tem a outra. Mas eu não obedeci, não. Eu joguei tudo aqui. Eu cheguei aqui, Douglas, para o pessoal entender, em 1995. Em setembro de 95, eu montei um sistema de comunicação aqui, a Rádio RIP. Então, foi ela, a Rádio RIP, da Feira RIP, que eu considero a Feira RIP a mãe de tudo isso aqui. Aproveitar aqui a audiência do podcast e mandar um abraço especial para todo o feirante da Feira RIP. Nós colocamos aí no nosso Instagram que haveria essa gravação. Então, centenas de feirantes perguntou que dia vai pro ar. Então, é uma forma de audiência aqui para o podcast. Falei, olha, exatamente. Eu não sei ainda, mas deve ser amanhã, quarta-feira. Isso, de hoje para amanhã já está no ar. Aqui a gente então o pessoal está ligado. Então, um abraço especial para cada feirante da Feira RIP, em especial ao presidente da Associação dos Feirantes da Feira RIP, o Divinim, que é um grande parceiro. Está lá há 3 mandatos, é um sujeito. E nós vamos trazê-lo aqui também. Sim, quero até te pedir isso. Divinim é um líder comunitário, um líder da região. Então, Douglas, respondendo sua pergunta, a região da 44 representa para mim a minha vida. Eu passo mais tempo aqui do que na minha casa. Então, ao longo desses... nós passamos. É verdade. Ao longo desses 30 anos que eu estou na região, hoje menos, eu acabo arrumando um tempinho para cuidar, né, de outras atividades que eu tenho. Certo. Mas durante os 30 anos que a gente está fazendo aqui, 25, eu passava muito mais tempo aqui do que em qualquer outro lugar, inclusive a minha casa. Então, é a minha vida. Eu acreditei nesse sonho e fico extremamente feliz que, se eu partir hoje, eu estou deixando um belo legado. De que maneira? Pessoas simples, que não tinha na cabeça que poderia virar um lojista, e eu fiz ele acreditar no sonho que ele precisava virar lojista. Ele era feirante da Feira RIP, você pode continuar feirante, mas você tem que ter sua loja. Então, eu abri muito espaço. Obviamente, que você abriu, mas ganhava dinheiro com aluguel. Nós vivemos num mundo mercantilista, claro que eu estava ganhando aluguel. Mas eu, pelo menos, fui um cara que foi um instrumento de fazer alguém sonhar. Então, aqui dentro do Imperial e outros shops que a gente tem aqui, tem muitos ex-feirantes que vieram, acreditaram no meu sonho, sonharam comigo e mudaram de vida como eu mudei, como você mudou, como o Douglas está mudando. Por quê? Acreditou na 44. Então, você que está vendo e ouvindo, eu digo o seguinte: está desempregado, está com dificuldade, vem para 44. 44, se você vender água aqui, você sobrevive e cria sua família. Então, eu acho que aqui é algo muito espiritual, muito abençoado. A região da 44, ela veio para abrir portas para muitos micro e pequenos. Quem é de fora, anote isso aí, quem é de fora, e a imprensa sempre me pergunta isso, acha que a 44 é feita de grandes empresários. Lê do engano. A 44 ela é feita de 85%, quer dizer, a sua imensa maioria de micro e pequeno trabalhador. O que é micro e pequeno? É o cara que vem cá, tem uma portinha, 2 metros quadrados numa banquinha, que luta pra caramba, é um corre danado para vender aqui, pegar aquele dinheiro, pagar as contas, ir lá na malharia de Campinas, comprar novamente, voltar para casa, confeccionar, aí junta ele, a mulher, a sogra, o sogro, o genro, a nora, confecciona para vender novamente. Então, é micro e pequeno. Então, eu quando falo da 44, eu falo com boca cheia, com muita verdade. Pequenos trabalhadores, micro e pequeno, que transformaram isso aqui no segundo maior polo de confecção do Brasil. É um título muito grande. É verdade. Nós não estamos falando do barzinho da esquina, não. Nós estamos falando do segundo maior polo de moda do Brasil. Nós estamos falando que construímos aqui o maior empregador de Goiás. Verdade. Nós empregamos, nós somos o maior. Quem é o maior empregador em qualquer cidade? É o governo. É o governo. Nós empregamos mais que o governo. Um dia eu disse isso para os governadores que já passaram por aqui, eles quiseram prova. Eu fui dar números. E os números não é da cabeça do Jairo, não é da E44. É de mecanismos que cuidam disso, tipo Sebrae, Senar, tipo sites Empreender Goiás, que tem esses números, Polícia Militar do Estado, que tem esses números caracterizados. Então, assim, quando você fala em emprego direto, nós empregamos 150 mil. Ninguém em Goiás prega esse tanto de gente. É verdade. E o IBGE que o diga também, né? O próprio IBGE está lá. Se você abrir aqui o Google, está lá as informações. Então, assim,
Isso é muito importante. Então, respondendo assim, verdadeira a sua pergunta, a 44 para mim só não é maior que a minha família. Mas ela está logo depois da minha família, porque ela que me deu condição de melhorar de vida, de dar oportunidade para os outros. E eu tenho um negócio comigo, um legado comigo. Se eu não puder te atender, eu pelo menos vou te dar atenção. E aqui eu nunca deixei de dar atenção a ninguém. Aqui os funcionários do Imperial costumam dizer que eu pareço Papai Noel. O cara sobe a escada para falar comigo e desce rindo. Não é isso. Mas você tem que dar atenção. Por exemplo, nós recebemos uma época aqui, gente oriunda de tudo quanto é lugar de fora do Brasil. Somente do continente africano. E aí eu era chamado ali para arrumar um lugar. O cara nem falava português direito. Eu ia, atendia, não tinha problema. Eu não tenho essa dificuldade de entender as pessoas. Então, hoje menos, né? Hoje eu já... Vai cansando. Né? Mas enquanto eu estiver estando aqui, certo. Eu não fico aqui o dia todo mais. Tem semana que eu venho aqui 2 vezes na semana, 3. Verdade. Mas, estando aqui, me chamou, você pode ter certeza. Atendido, você vai. Posso até não resolver o seu problema, mas vou te dar atenção. É mais fácil marcar uma reunião com o prefeito de Goiânia do que com o Jair aqui, viu? Não, é porque eu estou vindo menos, mas eu gosto mais disso aqui. Ô Douglas, antes de passar para a segunda parte, certo. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho com o Jair aqui. A Rocha. O Quem é Você podcast está aqui para saber da vida do Jair. Jair, eu te conheço faz um bom tempo. Você sabe disso. Tempo, né? Tem muito tempo, né? Nós conhecemos, não foi aqui na região. A foi região fora, nem existia. Fora né? da região. E quando eu conheci o Jairo, eu fazia feira lá no Coreto. Lá no Coreto. Depois na Praça Cívica. Na Praça Cívica. O Íris veio, tirou a feira lá, que ele não queria a feira lá para bagunçar a casa dele, desceu a feira para a Avenida Goiás. Depois de uns anos, a gente desceu aqui para Praça do Trabalhador. Mas antes disso, eu só queria que você me desse um adendo, que é esse podcast aqui. O Jairo, ele é casado, tem quantos filhos? Tem muito material seu na internet, Jairo, mas o pessoal não sabe quem que é o Jairo. Eu sei que você é até fazendeiro, tem uma fazendinha, gosta de um gadinho. Eu quero saber uma coisa de raiz sua. O que tem na internet é o pós-feira hippie. É pós-feira hippie. Né? Eu quero saber antes A vida daí. pessoal não tem na internet, até bom que não tem. Porque você era representante comercial de empresas aqui, que naquela época que nós trabalhamos juntos lá, Você trabalhava no negócio de agropecuária, vendia produtos, não era? Também isso, já passou pela minha vida. Mas eu é uma pessoa comum, filho de pessoas simples, oriundo do interior. Meu pai era interior de onde? Ouro Verde de Goiás. Ouro Verde, aqui pertinho. Aliás, diga-se de passagem, é uma das cidades mais bonitas do Brasil. Eu gosto de Ouro Verde. Então, Ouro Verde é uma cidade bela. Fui lá que nasci, papai chegou lá muito novo, casou com minha mãe lá, teve 4 filhos, né? Então, nos criou muito bem, nos deu orientação. Meu pai era um homem muito sábio, apesar de pouca instrução, mas era muito sábio. Ele falava por parábola. Eu brinco com meus filhos hoje, se seu avô tivesse vivo, eu era milionário, só aproveitando as ideias dele. Era um cara muito, muito inteligente, muito sábio, mas viveu pouco, com 60 anos, morreu. E aí, essa minha família aqui em Goiânia foi se virar. Fomos estudar, cada um cuidou dos seus ideais, dos seus ideais, mas das suas qualificações profissionais. Eu tenho duas irmãs mulheres e um irmão homem. Meu irmão trabalha no rádio esportivo desde 15 anos ele começou no rádio esportivo. Jadir Gomes, hoje está na Rádio Sucesso. Aliás, é o disparado melhor plantonista esportivo, comentarista esportivo em Goiás. Então, tivemos que trilhar um caminho do bem. O papai ensinava que, aquilo que eu falei agora, se você não dá conta de resolver o problema, dê atenção para ele. E aí nós fizemos isso. Uhum. Então, você pode me ver como um cara caridoso, que conversa com todo mundo, que abre portas. Meu irmão é do mesmo jeito. Então, Jairo Gomes chegou em Goiânia com 13 anos, casei com os 22 anos, sou pai de 2 filhos, um casal, Juliana e o Jairo Filho, casado com a dona Elaine, são 43 anos de casamento, só um casamento e vou ficar nele, né? E vou ficar nele, então, assim, trouxe eles para a Feira Hippie, né, para ver de perto a dificuldade que é de fazer uma rádio que não é rádio, uma comunicação via cabo, via caixa de som, que você tinha que desmontar e montar. Então, assim, eu já caí várias vezes de choque daquele esporte ali. Quando você vê a Rádio Hippie hoje, bonitinha ali, a coluna aqui chega dói. Eu acho que se o Jair pegasse só de fio que ele colocava nessa fila aqui, no chão, o fio passava no chão. É muita coisa. Fio no chão. Cara, era muita coisa. Então, Cleito, assim, esse é o Jairo Gomes, né? Que depois, com o tempo, foi para o rádio, fazer rádio antes da Feira Hippie, obviamente. Eu trabalhei em várias rádios em Goiânia. Tenho grandes amizades no rádio. Conheci uma pessoa no rádio, que
Eu tenho, ele me tem como irmão e eu o tenho como irmão. A cidade até acha que somos irmãos de carne, de sangue. Na verdade, não somos. Que é o ex-deputado Humberto Aidar, hoje conselheiro do TCM. Então, trabalhamos em várias emissoras juntos. Aprendi muito com ele a comunicação, porque ele é disparado o grande professor de Goiás na área de comunicação. Sabe tudo. Então, eu tive a honra de poder trabalhar com ele, aprender muito com ele. E até como conceito também, que é um sujeito do bem, caridoso, muito direito. Foi deputado 6 mandatos, e nenhuma mácula contra a pessoa dele. Hoje está no Tribunal de Contas e mantém uma linha de conduta que eu mantenho aqui. Uma linha de conduta de seriedade. Se eu não puder te resolver o seu problema, eu te dou atenção. Mas te sacanear, jamais. Então, é essa a vida do Jairo Gomes, que depois virou empresário aqui. Primeiro, eu era o radialista da Feira Hippie. Não tinha nada aqui. Isso aqui era uma região promíscua. Uma região onde só tinha droga, prostituição e pessoas em situação de rua. Todo mundo lembra. E aí, cara, você vem com a ideia de montar aqui um polo de moda, é natural que chamasse eu de maluco. Eu ouvia e não ficava chateado. Aqui tem um grande empresário. Até porque aqui, que a região não era segura, né, Jairo? Nenhuma segurança. Aqui era uma loucura. Quem conhece assim, aqui daquela época? É verdade. Aí vem um cara falando, vamos montar um polo de moda. Tem pessoas que me chamou de maluco hoje, né? Grandes empresários aqui já pediu desculpa. Eu falei, não precisa pedir. Foi o seu não, você me chamar de maluco, e me evoluiu para chegar onde nós chegamos. Você até e agradece hoje, ele. Agradeço. Então, hoje a gente mantém. Esse é o Jairo. Pai de família, casado, 2 filhos, mas que, acima de tudo, tem um coração transbordando de alegria por tudo que Deus me deu. Eu costumo dizer que Deus me deu muito mais que eu preciso e que mereço. Um dia minha mãe ouviu falando isso e ela falou, tudo bem. Ela me corrigiu. Minha mãe é muito católica. Você pode até dizer que Deus te deu muito mais que você precisa. Realmente Ele te deu, você não precisa de tudo. Mas que você merece, você não fala isso não, porque se Ele deu é porque você merece. Então, de lá, outras atividades foram surgindo, né? Eu tenho aqui um companheiro de primeira hora, que é o Mauro Cordeiro, que é meu sócio aqui, e às vezes eu até dando com ele, porque não pode ver um negócio razoável que ele está me chamando para o negócio. Eu falo, para de me chamar, eu agora quero descansar. Né? Então, hoje eu atuo em outras situações, mas o meu prazer maior hoje é a rural. É o projeto rural, é a zona rural onde lá. Não estou lá só para assar carne e beber cerveja, não. Estou lá trabalhando. Mas é um trabalho que me dá muito prazer, que é ver acontecer na zona rural, você melhorar a genética do gado, você trabalhar com gado que pouca gente trabalha, que é o meu caso. Eu trabalho com gado chamado Sindi. S-I-N-D-I. É um gado oriundo do Paquistão, que em Goiás já não é pequeno, já é grande o rebanho aqui, e eu enveredei para isso. E tenho, assim, sido muito feliz no que eu vejo. Então, é aquele velho ditado. É mais um projeto que você se lança e acha que vai vencer. E se você acha que vai vencer e põe na mão de Deus, você vai vencer. Não, vence. Jairo, falando da vida pessoal, né, eu preciso puxar esse gancho porque nós estamos falando da sua vida pessoal. Correto. Eu vejo o Jairo um grande articulador político, não só no meio político, mas no meio da população mesmo, do povo. Né? O Jairo tem pretensão política? Então, essa veia política, você não busca ela está em você. Meu pai foi vereador e presidente de uma Câmara Municipal em Ouro Verde. Certo. Só que ele entrou e disse assim para o pessoal, tudo bem, eu vou ser candidato. Ganhou a eleição, foi o vereador mais votado, virou presidente da Câmara, foi só aos 4 anos. Certo. Não é a minha. Talvez a veia política vem dele, né? E ser líder político não é fácil. Não é fácil. Nos dias de hoje. Agora, uma coisa que você que está vendo e ouvindo aí, quer entrar para a política, eu acho que você tem uma palavrinha mágica chamada transparência. Então, na política, que é normal enganar, que é normal trair, isso é natural na política. Mas aquele que não engana, aquele que não trai, ele sai na frente. Ele leva pancada. Então, eu nunca sacaneei ninguém. A minha relação política única aqui em Goiás foi com o deputado Humberto Ou seja, Aidar. quase não tem rejeição. Não tem rejeição. Hoje eu milito, eu tenho a minha militância política no meu partido, a minha ideologia, não nego ela, todo mundo que me conhece sabe disso. Agora, nem por isso eu deixo de estar bem com os outros, com de direita, de extrema direita. Por quê? Porque eu tenho uma seriedade, eu tenho uma transparência, um diálogo aberto. Show. Eu acho que o diálogo na política é tudo. Agora, o tempo vai te fazendo isso. Lá no passado não era assim. A minha ideologia fazia eu fazer bobagem.
Certo. Então, no microfone, não só da Rádio RIP, da Rádio Difusora, eu já bati em alguém que depois eu tive que pedir desculpa. Certo. Uma ideologia de esquerda, que na época era muito aguçada, Aham. e eu estava errado. Aí eu Certo. procurei o caminho mais correto, um caminho do equilíbrio, do centro. Isso me deu muita responsabilidade, mas trouxe para mim também muitas amizades. Hoje, não só o governador Ronaldo, os outros governadores, eu tenho uma relação muito aberta no Palácio, todos que entram lá. Prefeitura de Goiânia nem se fala. Então eu consigo militar bem. Você é camaleão, milita? Não, não sou. Continuo afirmando, eu tenho minha ideologia e dela eu faço parte e defendo. Mas nem por isso eu deixo de abrir diálogo com os outros. Então, não tem pretensão política, responder a sua pergunta, nunca tive. As eleições passadas, quando o Humberto deixou de ser deputado, abriu-se um espaço. Humberto deixou um legado político muito interessante, um espólio político interessante. Então, o único que poderia ocupar esse espólio seria eu, até por causa do trabalho conjunto com ele. Mas eu fui muito claro com ele, não quero isso, agradeço, não quero. Se fosse algum tempo atrás, 20 anos atrás, poderia até acontecer. Mas na atual, a idade que eu tenho, o projeto que eu tenho de futuro, Eu acho que seria um grande representante. Não é hora para isso, então assim, eu prefiro cuidar da minha vida pessoal, passear mais, curtir mais do que entrar para a política. Então, na atual conjuntura não há possibilidade nenhuma. Isso ficou aprovado nas últimas eleições Jairo estaduais. Gomes, deputado em 2026. Não, recebi aqui em 2022, quem estava aqui via essa subida de escada, de 8 presidentes de partidos, vários representantes, deputados, já você precisa... O próprio Humberto vai dar, Então, eu não quero isso para mim. E não quero mesmo, isso não faz na minha cabeça. É um bem que Mas você eu faz acho que eu ajudo muita coisa estando do jeito que eu tenho, orientando, sem estar na política, apoio, Pós Humberto, buscando quando ele foi menos... para o tribunal, e eu acabei ajudando o presidente da Câmara, Romário Policarpo, que virou quase um filho. Certo. Ele chegou aqui ainda menino, era guarda civil metropolitano, quando ele passou no concurso, eu acabei pondo ele debaixo da minha asa. Mas já disse para ele, chega, tô fora, quero agora sossegar. Então, Douglas, não tem pretensão política, isso não faz a minha cabeça. Show de bola. Tem uma engatilhada, meu irmão? Não, pode fazer para ele aí. Então vamos mudar um pouquinho de pauta, Mudar um pouquinho de assunto, Mas antes disso, vamos lá. Quem é você podcast já em todos os canais. Siga nós no YouTube, no Instagram, no TikTok e acompanha nossos vídeos todas as semanas. Compartilhe esse vídeo, dá um clique no nosso canal, assina lá, dá um clique no sininho para que você compartilhe e para que você tenha mais episódios como esse aqui hoje com o Jairo Gomes, presidente aqui de honra da 44. Ele falou que tá ficando velho, acho que é muito bom ficar falando isso, presidente de honra. Senão a gente vai entrar. Mas empresário, né, Jairo? Empresário, um líder comunitário, um visionário. Político também. Político, feirante, ambulante, Feirante. fazendeiro. Outro dia o cara perguntou, você é feirante? Eu falei, não sou. Mas eu me considero muito mais do que muitos que estão aí que são feirantes. Você tem propriedade para falar dos dois lados, né? Sim, claro. Tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Agora, um detalhe, foi bom você falar disso. Quando nós fomos montar aqui o Shopping Imperial, que foi o primeiro shopping que nasceu aqui, o primeiro empreendimento aqui foi esse shopping. Certo. Shopping Imperial. Por isso que eu te falo que eu sou o pioneiro aqui. É o pioneiro. O que eu fiz? Qual foi a minha atitude? Eu precisava falar com o feirante que o radialista, que o cara que os defendia, através daquele microfone, o cara que ia atrás do prefeito para defendê-los, ia se tornar empresário. Como é que o feirante ia receber isso? O cara que está aqui com esse microfone na mão, falando com a gente todo domingo, a gente respeita, tem credibilidade com a gente, vai virar empresário. Não é só virar empresário, vai virar concorrente nosso. Mas naquela época que vocês estavam entrando para esse meio, já existia essa, vamos dizer, pode falar essa rixa? Porque ainda tem, né? Mas é isso que eu quero dizer para você. Na cabeça do feirante, o Jairo está montando algo que vai virar nosso concorrente. Certo. Olha bem a situação. E aí, honestamente falando, coisa que eu nunca enganei feirante, qualquer feirante que você perguntar, se ele for de boa índole, ele fala, não, Jairo nunca nos enganou. Eu encontrei uma maneira, Deus, a gente pede, Deus nos dá a linha. Eu preciso encontrar uma maneira de explicar para o feirante que eu, além de continuar aqui na Feira RIP, com o microfone na mão, eu vou virar dono de galerias aqui. E, consequentemente, vou levar para dentro dessas galerias pessoas que concorrem com eles. Certo. Eu não posso enganá-los, eu tenho que deixar isso claro. Porque amanhã ou depois vão saber, mas essa galeria é do Jairo. Porque tudo vaza. Eu não vou esperar isso, eu mesmo vou falar. E Deus me deu uma luz num domingo, com o microfone na mão,
Eu aproveitei uma brecha da programação, eu estava fazendo um projeto de arrecadação de dinheiro para uma pessoa que estava precisando de uma cirurgia. Gente, eu vou me sair um pouco do assunto aqui, mas eu preciso passar um recado a cada feirante que está me ouvindo. Daqui a 30 dias, aqui em frente à Feira Hippie, vai ter um local hoje que as pessoas estacionam o carro, vai estar fechado, vão passar tapumes, porque ali vai nascer um empreendimento. E esse empreendimento tem a minha mão. Eu sou um dos sócios. Eu não estou falando para você aqui que eu quero te vender uma loja, não. Você nunca vai ouvir aqui nesse microfone da Rádio Hippie, eu ou qualquer outro comunicador, fazer propaganda disso. Não, porque é ordem minha, não faz. Nem desse que vai nascer, e nem de outros que, porventura, vieram a nascer. Feira Hippie é uma coisa, a situação comercial de lá é outra coisa. Mas eu tenho que deixar claro que daqui, no máximo 30 dias, muitos daqui dos feirantes estacionam carro lá, aqui era 4 lotes juntos. Mato alto, a loucura. Vai deixar de existir. E tem meu dedo lá. Eu sou um dos donos. Nós estamos adquirindo esses 4 imóveis e vamos colocar ali uma galeria chamada Imperial Centro. Então, não estou aqui com esse discurso, mas se alguém falar, esse empreendimento, o Jair está no meio, você pode ter certeza. Antes de alguém falar, eu estou falando. Então, eu estou lá. Né? Mas eu quero deixar uma coisa muito clara aqui com vocês. Eu quero fazer um compromisso com vocês. O Jairo aqui desse microfone é o defensor da Feira Hippie. Se necessário for eu bater em galeria, inclusive na minha, eu vou bater. Eu vou bater para defender a Feira Hippie. Então, o defensor da Feira Hippie nesse microfone, com as autoridades, vai continuar do mesmo jeito. Lá é o empresário. Passou para cá, eu vou vestir o boné da Rádio Hippie, a camiseta da Rádio Hippie e vou estar nesse microfone. E assim eu fiz. Deus me iluminou, eles entenderam, muitos vieram, formou ali centenas de pessoas em torno de mim no dia para perguntar, e acabou que a maioria vieram para cá. Certo. Como é que é isso? E acabou que surtiu um outro efeito. Mas ficaram com muita tranquilidade e eu não decepcionei. O homem da comunicação lá continuou defendendo e já aconteceu casos extremos de rixa aqui. Certo. E eu fiquei do lado de lá. Entendi. E até hoje, o Jairo é o único empresário daqui, falo isso em alto e bom som, inclusive no meio dos empresários, primeiro no meio deles, que eu defendo a Feira Hippie sexta, sábado e domingo. O único empresário que defende a Feira Hippie na sexta-feira sou eu. E se a feira voltou para sexta, foi eu que Tem o organizei dedo do com o Jairo Rogério. lá, né? Não, dedo não. bola. Tem meus 5 dedos, de uma mão, 5 de outra e o braço. Acertei com o Rogério e ele voltou. Show de Meteu o bola. decreto. Agora, se vier outro prefeito, vamos tirar a Feira Hippie, eu tenho que voltar a conversar. Mas, na época, eu entendia que o feirante precisava da Feira Hippie. Aí sexta. outra Agora, situação. se me perguntar, continua em 3 dias? Eu acho difícil a feira se manter em 3 dias, porque a feira ficou muito dispersa. Mas, assim, é igual eu falo para o presidente Divininho. Se tiver de ser em 2 dias, que escolha 2 dias. Certo. Né? É sexta, sábado, domingo? Pode ser sexta e Sexta, sábado. Sei. Mas eu sempre defendi que a feira tinha que voltar para cá, porque o nosso turista de compra, na sexta-feira, no sábado, ele não está aqui mais. Ele precisa Então ele da feira. precisa da sexta. É verdade. Então é assim, esse é meu posicionamento. Eu não mando recado. Show de Eu bola. costumo dizer direto e reto. Na minha boca, ninguém põe bridão. Lá na roça, bridão é para o cavalo ficar quieto. Não põe. E ser ninguém verdade. põe cabresto no meu pescoço. Tem que ser verdadeiro, Ninguém, né? nem governador, nem meu pai colocou. Imagina se alguma autoridade. Ô, Jair, isso é muito bonito, cara, de escutar essa história. É, mas é uma escutar história real, esse não é da boca pra princípio, fora. né? É É verdade. uma coisa bem autêntica. E é uma evolução, né? A gente Primeiro fica choque aqui e evoluiu. viajando, né, Hoje, com não, o Jairo, ele né? falando aqui, eu tava só imaginando, mapeando a 44, o que ela era, o que ela é hoje e o que ela era há 25 anos atrás. Vou falar 30. Isso. 25 anos atrás, quando eu saí daqui, 25 anos, praticamente 25, quando eu saí daqui. Eu tava aqui na Feira Hippie, saí da Feira Hippie e fui morar no outro país. E quando eu saí daqui, meu amigo, isso aqui era um breu. Desastre. Era um breu. É, só tinha Feira Hippie, Só tinha Feira Hippie. não mais nada. Você não podia nem andar Não. depois das 4 horas Não. aqui, que era perigoso. A Feira Hippie terminava às 3, 4, 5 horas, não tinha ninguém. Era perigoso. E tinha muito aquela galera do job, tinha Sim. muita. Essas coisas que não é bom nem a gente comentar, mas coisas que não era era boa. Na época o nome não era Job, era outro. Era outra coisa. Não, o que tinha aqui era isso. Era comercial de muitas outras coisas aí, que deixa isso pra lá. Vamos prosseguir com o nosso podcast. Pode. Jairo, falando da 44, na sua opinião, quais seriam boas estratégias para atrair o público
de volta para 44? Aqueles que não vêm mais da 44 e vão direto para São Paulo. Boa. Douglas, existe uma mistificação muito grande nisso aí. Certo. O público não está vindo para 44. Outro dia eu tive que reunir com o pessoal de carro de som. Tem alguns líderes aqui, me chamaram, eu fui falar. Vocês tirem isso da cabeça. Se as pessoas não estão vindo igual vinham a 44, você entender, Cleiton. As pessoas não estão vindo como vinham antigamente, é natural da mudança do mundo. Antigamente, nós recebíamos aqui, eu já cheguei a contar, eu tinha uma pessoa que era colaborador comigo lá na rádio, e a função dele no domingo, depois das 10 da manhã naquele tempo, domingo lotava de ônibus. Hoje não. Qual que era a função dele? Ele terminava o trabalho dele às 10, ele pegava uma prancheta, que estava tudo acertadinho, ele ia anotar a placa dos ônibus. Nós já chegamos aqui no mês de novembro, dezembro, de contar aqui 320 ônibus de excursão. Verdade. Então isso aqui era lotado de pessoas. Para andar aqui dava trabalho. Hoje não é a mesma coisa. Aí você podia dizer, como muitos imaginam, certo. A 44 diminuiu a venda. Não. O mundo mudou. Mudou. O cara vinha aqui, nós inauguramos aqui, certo? Ele passou a vir aqui. Em 3 anos que ele estava vindo aqui, 4, 5, ele não vinha mais. Ele já tinha uma confiança com o lojista. Exatamente. Que mandava para lá. É verdade. Então, a 44 continua vendendo até mais do que vendia pós-pandemia. Pós-pandemia. Certo. O que aconteceu com o advento da pandemia é que o online cresceu. Cresceu. E é natural que a gente encare isso de frente. Quem está falando aqui é um empreendedor. Muitos milhões foram gastos aqui por nós. Para levantar esse prédio não é brinquedo. Sim. Né? Nós temos aqui quase 2.000 metros quadrados de construção. Nesse aqui e em outros. Certo. Enfim, qualquer empreendedor aqui. Mas nós temos que entender e encarar de frente que o online é uma realidade. Ele vai crescer mais. O que significa isso? Quanto mais online, menos pessoas transitando aqui. Exato. Mas o lojista da 44 que está aqui continua vendendo físico, não tanto quanto vendia, certo. mas vendendo muito online. É verdade. Vocês estão aqui, sabem disso. O Cleito é lojista aqui. Tá certo que a mercadoria do Cleito é diferente da grande maioria. Certo. O Cleito é um cara diferenciado. Sim. Né? De colocar um produto aqui, e que graças a Deus é sucesso, ele ganha dinheiro aqui, mas não é um fabricante de moda. Isso. Não é um fabricante de moda. Então, continua, aqui 90% é um fabricante de moda. Então, quando eu digo para você, desmistificando isso, certo. Nós continuamos vendendo muito. Uma grande parte online, outra parte física. Mas se você me perguntar, o online vai vender 100%? Vai deixar de existir loja física? Não. Porque o brasileiro, aí é natural da nossa inerência, quer pegar. Essa camisa eu preciso pegar nela para mim vestir. É a credibilidade também, né? Ainda então, hoje eu estava falando isso. Então, assim, para resumir, 44 continua sendo a vanguarda. Certo. Por que é a vanguarda? Por que a 44 é o que é? A 44 tem, o povo goiano, as mulheres goianas, consegue produzir moda. Nem é roupa, não, é moda de muita qualidade. Eu lembro uma vez, eu não me lembro qual revista que teve aqui, é uma revista bacana, tá? Tem lá 4 páginas, a gente falando, e no final disse, olha, a 44 há muito tempo deixou de fabricar roupa. Ela olhou em mim, como assim? A 44 hoje fabrica moda, e moda que seduziu o Brasil. Então, o marketing, eu mandei o marketing ali, aproveitei a imensa audiência dessa revista, certo. E taquei lá. Muito tempo, nós deixamos de fazer roupa. Fazemos moda e uma moda que seduziu o Brasil. É o marketing? No primeiro momento era, mas é uma verdade. Nós seduzimos o Brasil com a nossa moda. Verdade. Então, as pessoas... São Paulo, antigamente, quem é mais antigo, o nosso lojista aqui ia em São Paulo comprar para vender aqui. Isso. Hoje é o contrário. Exato. A loja paulista sai de lá, vem comprar da gente para vender lá. Então, depois da pandemia, por exemplo, nós tivemos vários, e temos até hoje, vários lojistas de São Paulo. Lojista lá que abriu uma filial aqui. Certo. Por quê? Porque sabe que a confecção nossa, a nossa moda é muito bem feita. Né? Por que nós ganhamos espaço há muito tempo em São Paulo? Nós não passamos São Paulo, nem tem condição. Né? São Paulo tem, hoje, 17 milhões de habitantes. Nós temos 1,5 milhão, 2 milhões. Então, assim, nós não vamos passar, mas nós ganhamos muito espaço. Por quê? São Paulo foi invadida pela roupa chinesa. Certo, é verdade. Muito pela roupa chinesa. Foi aonde nós aproveitamos. O cliente do Brasil aqui em São Paulo percebeu que aqui em Goiânia tinha moda. Tinha moda. E moda Jairo? fabricada, bonitinha por mulheres. O homem aqui é... Estou vendo ali o Walter da Santorini. Certo. Ele é só um agregado aqui.
Quem comanda o negócio deles aqui, da Santorini, é a Vanessa, a esposa dele. Certo. Então, aqui, 90% do que acontece de negócio na 44 é comandado por mãos femininas. Sabia disso? Uhum. O marido vem aqui só para Só pra sapiar. Só para mossegar, só É. ficar mossegando aí. Então, acho que eu respondi a sua pergunta. Respondeu, claro. Precisa desmistificar isso. É porque não tem mais aquele número de gente na rua. Certo. Nem vai ter. Porque as pessoas estão lá no Paraná, liga, online, manda. Quer ver um negócio que cresceu? E as Nessa lojas minha estão mais meta? consolidadas, né, Você quer ver um negócio que cresceu muito grande aqui, cresceu demais. Certo. Vem de conta que eu estou falando? Ah, Transportadora, transportador. logística. Exatamente. Certo? Você falou, Por quê? você falou tudo Porque agora. precisa embarcar essa mercadoria. Exatamente. Você sai aqui agora nas ruas, o que você vê? Transportadora não sei o quê. Esses carrinhos pequenos, fechadinhos, é 1 quilo. Aqui não tinha uma estrutura de correio. É verdade. Hoje está aqui uns 15 correios aqui dentro. É verdade. Aqui dentro do Imperial, inclusive. O Imperial Jair, 2. e mudou muita coisa, né? Você está Essa entendendo que eu transição estou correto? Tá correto. Uhum. Está indo embora a nossa mercadoria. Tá. É verdade. Agora, o João, a Maria, que é lojista lá, não veio aqui comprar. Ele está comprando pelo online. Ele já confia, A né? mercadoria nossa está saindo, nosso lojista está vendendo. E aí é onde aumentou. Um grande negócio que virou isso aqui é a logística de transportador. Logística, exatamente. E outra coisa que a gente percebe aqui na região da 44 é a questão do espaço, né, Jair? Hoje as empresas, elas é natural que elas precisam de um espaço maior. Sim, mudou muito, Né? isso mesmo. E as galerias, elas estão nessa transição, aumentando os espaços para poder atender essas lojas que são consolidadas aqui na região, né, Jair? Exatamente, você foi muito feliz nisso aí. Antigamente, a gente montava um empreendimento aqui, a loja maior tinha 3 metros, 5 metros. Exatamente. Hoje não absorve isso mais. Nós precisamos de espaço. Exato. É ruim para nós, empreendedor, que diminuiu o nosso ganho. Isso. Mas nós estamos mantendo de pé um negócio que conquistou o Brasil. É. Isso é importante. Eu acho que tudo é época. Tem a época de você ganhar mais, tem a época de você ceder mais. É O verdade. importante é não deixar essa operação. Né? É Por verdade. que o Cair. importante é não deixar essa operação diminuir? Porque muita gente vive desse sonho. Né? Nós temos aqui lojistas de 200 metros quadrados, mas nós continuamos tendo lojista de 5, 6 metros Isso. quadrados. Verdade. Esse sonho não pode morrer. E essa é a função de quem pensa no todo. Eu não vim para construir muro. Na minha vida, meu pai me ensinou que nós precisamos construir ponte. E para construir ponte, você precisa atender o cara de 500 metros, mas você precisa atender o cara de 2 metros. Senão não tem socialismo nisso. Uhum. Você não tem por que você estar aqui. Eu vim cá só para ganhar dinheiro? Ele pode E não começar olhar pro pequeno próximo? e crescer, né, Cara, Jair? não tem sentido não- isso. Tem, Não tem sentido, Cleiton. Eu preciso tem, olhar não com tem os olhos. lógica, não tem, os- não tem Não norte. tem, não tem norte. Eu preciso olhar com os olhos que eu olho para o cara rico, que tem 500 metros aqui, que vende milhões, com o que está começando hoje. Também. Senão não vale a pena passar por esse mundo. É, cara. A nós- passagem aqui é muito rápida. Nós temos uma Mas prova. aí nós não estamos preparados para essa conversa aqui, É não. verdade. Aí é meio espiritual e não é todo mundo que Nós pensa. temos muita prova, né? Do cara que começou pequenininho aqui e hoje é Claro, grande. claro. O grande também que Claro. hoje não É. tem nada. Isso. Não é? Então Você entendeu que você vai precisa virar, olhar os dois- você vai as virar duas as costas pontas? para ele. É aquela coisa de você duvidar do seu cliente, né? Você pega um Exatamente. cliente ali que você não dá nada para ele, ele é o melhor. E o outro que tá chegando aquela panca toda. Exatamente. Essa questão, Jairo, dessa mudança da 44, a questão do online, você acha que esses novos marketplaces da vida, como por exemplo a Shopee, você acha que ela tem potencial de crescer mais? Você acha que ela já estagnou? Você acha que ela pode vir para a região da 44 e agregar na questão das vendas e também da logística da 44? Olha, esses grandes marketplaces já vieram para a região da 44. Eles Certo. ficam aí todo dia, falando com um, com o outro. A dificuldade de o nosso povo aderir a esse marketplace gigante é porque, aí eu volto a repetir para você, o nosso povo, 85% dele, do nosso lojista, daquele que vem aqui no dia a dia, que está no chão de fábrica, ele é micro e pequeno empreendedor. Então, para ele entrar, são muitas exigências. Um marketplace grande, tipo Shopee e outros, necessita de algo que para eles aderirem, algo que eles não estão preparados mercadoria ainda. gigante também, né? Você tem que ter Muita mercadoria. quantidade, muito item. Então, o nosso povo... Aí volto lá atrás, quando uma repórter de fora me perguntou qual que é a vida útil da região da 44. Falei, ad eterno. Mas aí, para assim, simplificar, para as pessoas que às vezes não conseguem entender a magnitude disso aqui, entender que a 44 é um grande formigueiro. Você já viu um formigueiro? Quando chove? Que é aquela loucura. Essa é a 44. Mas por que eu citei o formigueiro? Porque é uma espécie
mais frágil que tem. Uhum. Uma das mais frágeis que tem. Você pisou na formiga, acabou, ela não vai reagir. Acabou. Então, aqui, 85% de micro e pequena é cada uma formiguinha que se junta e vira esse grande formigueiro. É verdade. Entende? Então, assim, por isso que eu acho difícil, respondendo a sua pergunta, que o marketplace possa chegar definitivamente nesse pessoal. E mandar Não sou no contra, mercado. muito pelo contrário, sou a favor. Eu acho que tudo que vem para melhorar vendas é interessante. Mas o nosso povo, o nosso lojista da região da 44, ainda não estão preparados, nem mentalmente. Eles acham isso uma loucura. Bom, a minha mercadoria vai ficar lá, eu vou receber. É natural do nosso povo. Verdade. O micro e pequeno tem isso. Exato. Até porque precisa E, girar, né? e eles também não estão preparados como organização, como fábrica. Isso. Porque, às vezes, uma peça dele lá, ele precisa de 1000 peças amanhã. Ele não tem condição de atender. Aí eu volto lá atrás, no início da nossa fala aqui no podcast. Ele é um lutador. Ele vem no meio da final, vem para a semana aqui vender. Na segunda, ele vê o que ele vendeu. Ele vai lá na malharia, lá na Fabiantex, vamos dar um exemplo. Comprar. Meu amigo Paulinho, um abraço para ele. Ele vai lá, o que eu estou devendo aí? Nossa, você deve aqui 22 mil. Cara, eu só trouxe 18. Então vai ficar 4 aqui, eu preciso de mais E isso. precisa de mais pano. Esse é o nosso povo. É verdade. As pessoas de fora não conseguem entender isso. Quem está de fora e vê o que a imprensa passa, e a imprensa tem que passar só positivo. É. Graças a Deus a gente consegue uma relação com a imprensa de não ter pauta negativa. Né? Não vamos falar para a imprensa que tem isso aqui. Né? Mas eles veem isso aqui como um grande negócio. E mas ele é grande negócio juntando formiguinha A, formiguinha B, formiguinha C. Aí dá isso Não tudo. sabe. O maior empregador de Goiás, o 5º PIB do estado. Se nós fôssemos uma cidade, a gente era o 5º PIB. Nós perdemos para Goiânia, Aparecida, Anápolis e Rio Verde. O 5º PIB é 44. Nós vendemos aqui na ordem de 7 bilhões e 800 mil a 8 bilhões e 200 mil mês. Agora, quem vende isso? Qual a fábrica? Por exemplo, o governador Marconi Perillo trouxe uma fábrica da Mitsubishi para Catalão. Eu fui ferozmente crítico disso. Jogou milhões na mão da Mitsubishi. Empregou 16 pessoas. É isso. Aí um dia no microfone da Rádio Wip eu joguei nele. Ele ficou todo sem jeito. Ele só trouxe uma fábrica da Mitsubishi para Catalão, com tantos milhões de empregados, tem lá 16 funcionários. O senhor está aqui numa feira, que é considerada a maior da América Latina, que emprega 100 mil pessoas. O senhor nunca colocou R$1 aqui. Foi quando ele prometeu a primeira vez de fazer uma mídia nacional, nunca fez. Espero que se ele virar governador de novo, ele possa cumprir. Não, e essa Então é mídia isso. nós esperamos do Caiado também, né? Sim, Aqui. mas o Ronaldo, ele costuma... Agora está quase terminando o mandato dele, que ele vai sair candidato a presidente, pode ser que ainda não dê tempo. Mas, enfim, Mas- a realidade da 44 é isso. É uma realidade que só quem está aqui dentro conhece. É verdade. No geral, nossa, a 44 é uma potência. É. Mas para você tem que saber como é que forma essa cadeia de potência. É o formiguinho. Jorge, você é a favor de trazer outros tipos de mercadoria para 44? Por exemplo, eletrônico, o povo Então. discute muito, fala atrás. É. Eu sempre bati nessa tecla que deveria trazer. Certo. Eu tenho alguns companheiros aí que falam, não, mas aí o chinês vai atacar. E qual o problema? Qual o problema o chinês atacar? Que tem lei. Claro. Nós não vamos adequar a lei dele. Ele Tem vai lei, tem adequar a nossa imposto, lei. tem tudo. É. Ele é um empresário como outro qualquer. Eu tenho amigos chineses. Eu sempre defendi que aqui pudesse ter um prédio aí de 10 andares só de eletroeletrônico. Certo. Por quê? O comprador está aqui, companheiro. Verdade. Entendeu? Quantos empregos vai dar É, se você muito colocar eletroeletrônico? Ixi, Ah, mas o China... Tem. A China é hoje uma realidade no mundo. é A verdade. China é uma potência. E Potência. você vai fechar os olhos para ela? Não pode. Ela vai chegar Vai aqui. fechar as portas? Ué, Também não vai pode. chegar. Agora, Igual tá dentro chegando da, isso. assim, a Polícia Federal em Goiás, a Polícia Militar de Goiás, sempre atuou brilhantemente. Vai continuar atuando. Companheiro, você está vindo de onde? Xangai, vem cá. O que é o jogo? Pronto. Ele não vai entrar aqui como máfia, como fizeram em São Paulo, o Douglas. É, em São Paulo perdeu a mão. perdeu. Então aqui não perde mão. Eu discuti isso com o governador Ronaldo Caiado há uns 3 anos atrás. É. Mas existe essa possibilidade? Eu falei, não existe ainda, não tem. Mas tem muito chinês que... Nós temos chinês que tem empreendimento aqui. Mas eles estão Verdade, chegando. confecção. Eles estão chegando. Estão chegando, é natural que chegue. Então, você Mas- sai daqui e vai para a Flórida. Você vai em Miami, ou você vai em Orlando. Você compra lá um tênis. Ele foi fabricado lá? Made in China. Ué,
Tá lá dentro dele. Você tá comprando lá em Orlando, Verdade. em dólar, made in China. Made in verdade. China. Entendeu? Então, cara, vai esconder os olhos pra quê? É Verdade. tampar o sol com a peneira, falar que tá na sombra? Ah, para, né? O Jair falou que 40 minutos, mas já passamos. É. Ô, Jair. Vou parar no meu relógio aqui. Yes. Não, o negócio. Yes. Deixa eu fluir. Jário, eu vou voltar. O Douglas tem umas perguntas mais colocadas, Bora. mas eu gosto de ir assim. Eu gosto de mais piano, como se diz o espanhol, né? Eu vou piano. Qual que foi o momento? Ele foi ou está sendo o momento? Qual foi o momento mais desafiador para o Jairo Gomes? Foi quando ele chegou na Feira Hip, foi montar a rádio? Ou foi quando ele queria deixar a rádio e passar para um empreendimento maior, que foi para o shopping aqui? Ou é hoje com as vaquinhas? O desafio da sua vida você tem todo dia. Mas qual que foi o mais Primeiro desafiador? desafio, quando O que você que fala acha? que primeiro desafio da sua vida, quando você fala que vai casar. Aí você vem filhos. Aí desafio, não é uma parada. Aí você vem parada. filhos, você tem que criar filhos. É desafio a vida de estar todo dia, toda hora. Uhum. Isso faz com que a gente... Mas como empresário hoje, você... Que a gente fortaleça, o desafio vem para fortalecer. Mas o desafio de montar a Rádio Hip, Cleiton, foi algo que não sai da minha mente. Se eu contar a história do nascimento da Rádio Hip aqui, um cara que chegou... Porque até hoje você fala dela, né? E quando você Não, fala, ela seu olho enche É d'água. a menina dos olhos de ouro. A menina dos meus olhos é a Rádio Hip. Cresceu, ficou respeitada. Não é nem uma rádio. Não é nem uma rádio. Mas a Rádio Hip acabou tendo respeitabilidade que muita rádio normal, convencional. Né? Na classe política e ela que podia vinha aqui, ser uma rádio estadual, né? hora que quisesse. Hora que Mas eu nunca optei pelo um rádio mundial. Fazendo uma rádio para atender uma comunidade. Mas esse foi o grande desafio da minha vida. Por quê? Eu, um moleque novo, muito novo de idade, sem nenhuma condição financeira de pôr esse projeto em pé. E aí eu falei, cara, mas eu não vou desistir. É um grande sonho. Eu tinha a autorização do prefeito da cidade para montar. Uhum. E aí, muito rapidamente, eu busquei, fui para São Paulo com cheque, um talão de cheque, não era especial. E fui para São Paulo sem o dinheiro eu tinha um veículo, um Monza, 10 anos de uso. O dinheiro para me pôr combustível de ida e volta para São Paulo e ficar lá pelo menos 3 diárias até comprar tudo, eu não peguei emprestado. Eu fui pegar emprestado e essa pessoa me deu. Não vou te emprestar, estou te dando. É minha ajuda para você. Que isso, hein, Eu cara? fui para São Paulo com esse talão de cheque. Só que chegou lá, meu amigo, aí a pancada deu a primeira porrada na cabeça. Eles não vendiam essa entrada. Eles não vendiam sem um cadastro razoável. Certo. Eu não tinha cadastro razoável, eu não tinha um imóvel no meu nome. Um lotezinho, nada. Eu só tinha um nome limpo. Tinha um Meu sonho. SPC, bacana, e um grande sonho. Um sonho. E aí eu fui parar numa grande empresa lá, na grande indústria chamada Trancham, que até hoje é uma Trancham. Trancham. Lá na grande- Santa Efigênia? Na Santa Efigênia, que vende muito para eletroeletrônico. E aí, a hora que o vendedor falou, não, entrada 30,60. Mas eu preciso fazer o seu cadastro. E ali eu brochei, falei, uai, e agora, hein? Agora não Enrolou tem. tudo. Eu falei pro vendedor, Jefferson, o nome desse vendedor. Negrinho igual esse. Lembro até hoje. Eu não esqueço desse tempo. Senhor Jair, mas não posso atender o senhor, tem que ter entrada, tem que fazer o cadastro. Falei, cara, deixa eu explicar. Eu saí de Goiânia, o dinheiro que eu pus de combustível foi ganhado. Eu preciso voltar, eu preciso levar esse mercadoria. Uma lista maior que isso aí, ó, de equipamento. Tudo de ponta. Uma fortuna. Fazer bem feito. Rapaz, ele falou, não tem jeito. Aí eu notei que ele não queria me atender. Não queria. E aí, nesse momento que eu já estava desistindo a loja grande, cheia de gente. Mas isso acontece muito lá em São Paulo. Aí eu, no momento que eu estava desistindo dele, mas Deus, mano, você não pode desistir. Eu estava acabado. Aí eu falei, olha, seu Jair, eu não posso, eu tenho que atender gente ali. Aquele senhor que está descendo a escada ali é o diretor comercial daqui, o senhor Daniel. Se eu quiser falar com ele, tipo assim, me despachou. Eu avancei nesse senhor Daniel. Senhor Daniel, boa tarde, boa tarde. Ele estava saindo para uma reunião, fora da empresa. Deixa eu falar, não, agora eu não posso te atender, eu não sabia quem era. Falei, 2 minutos do seu tempo. E contei uma história rápida. Falei, olha, eu vim de Goiânia, papapá. Na hora que eu falei Goiânia, eu olhei dele, rapaz, Goiânia é uma cidade bonita, né? Mas eu queria falar, eu estou ali com o Jefferson, tá bom. E eu precisava falar com o senhor porque eu não estou preparado para levar o que eu preciso. Eu estou montando uma rádio dentro de uma feira lá. Primeiro ele achou aquilo espantoso. Como é que é isso? Uma rádio numa feira. Então os 2 minutos virou 10. Só, olha, eu preciso levar esse equipamento e eu não tenho entrada.
eu tenho só um cheque, talão de cheque, não é cheque especial. O meu cadastro, eu não tenho problema de SPC, nunca fiquei devendo ninguém. Tá bacana, mas eu não tenho um cadastro, eu moro de aluguel. Eu tenho uma mulher, que tem uma filha de 4 anos, minha mulher está grávida do 2º filho. E ele falando isso ainda podia piorar mais a situação. E aí, não, mas sabe o que ele fez comigo? Eu ia falar aqui agora. Como Deus está aqui vendo a gente. Vamos subir esse aqui. Subi uma escada que ele estava descendo e fui para a sala dele. Conta essa história. Ele largou, não sei se ele largou a reunião, mas contei, falou, pois é, mas aí nós temos que ter entrada. Ele não jantou muito, né? Ele não tem que ter entrada, o Jefferson falou lá embaixo, Daniel, mas eu não Tô dou sabendo conta. disso. Eu já sei, mas não dou conta. Aí tirei o trenzinho do bag. Aí ele pegou o talão e fez assim. O talão do chefe, você é novo. Banco do Estado de Goiás. Bag. Aí pequenininho, Banco do Estado de Goiás. Bag? O que é bag goiano? Aí passou a me chamar só de goiano. Eu enchi a boca e falei, Banco do Estado de Goiás. Meu estado. Mas o que é? É o Banco do Estado, Daniel. E É tal. o bag. Aí eu falei, olha, além disso, eu trabalho, eu Meu sou Deus do céu. chefe de gabinete de um deputado lá. Eu já era o chefe de gabinete de um E deputado. tinha um outro banco também aqui em Goiânia, Caché. Cachega. Aí ele falou assim, então você é funcionário público estadual? Eu falei, não sou funcionário público estadual, eu estou funcionário público estadual. Eu chefio um gabinete de um meio-irmão meu, que virou deputado, meu mandato no Humberto. E eu estou lá, chefiando o gabinete dele, mas meu sonho é montar essa rádio. Mas como é que é isso dentro de feira? Ele foi me dando caldo, ele foi me dando linha. E eu vi que eu ganhei ele no negócio da rádio. Ele é apaixonado em rádio. Depois eu vim descobrir. Por isso que ele voltou e falou, rapaz, deixa eu escutar Goiânia, esse cara. como é que é isso? Ele fala não é rádio, não, ele fala rádia. Como é que é isso, uma rádia dentro de uma feira? O senhor já viu falar da Feira Hip? Demais da conta. Aqui em São Paulo vai muita gente para lá. Ele é de São José do Rio Preto. E São José do Rio Preto vinha muito lojista para cá. Mas eu não conheço lá, então você precisava conhecer. Resumo, ele pegou o telefone, tanto eu chorar, ele pegou o telefone, ligou lá embaixo, aqueles ramais dele, chamou o Jefferson lá em cima. Eu, Goiano. Ganhou o Moreninho. Jefferson, eu estou aqui com os chefes do Goiano, eu vou assinar nas costas dele, vou validar, você vai fazer com ele 30, 60 e 90. O Rapaz. Jefferson ficou pago. Sem entrada. Você ganhou ele, foi na conversa já. Foi. Aí, disse com o Moreninho, Jário, eu estou atrasado. Eu preciso falar um negócio para você. Eu entrei aqui com 17 anos, ele falou para mim, aqui, como contínuo, aqui na empresa Tranchant. Eu sou diretor comercial, que não tive uma falha. Você não deixa esse cheque voltar. Eu estou confiando em você. Rapaz. Eu olhei, eu sabia que ia voltar, cara, não dava tempo. Eu olhei para ele e falei, Daniel, sou Daniel, mais velho que eu, sou Daniel. Eu prometo um negócio pro senhor. Eu não vou te dar um centavo de prejuízo. Como eu não dei. Mas eu não disse que o cheque não ia voltar. Eu não disse. Uhum. Ele falou, não deixa o cheque voltar, filho. Eu vou te dar um centavo de prejuízo. Faltando 3 dias, primeiro cheque, eu liguei lá na Tranchant. Bom, falar com o senhor Daniel. Passou. Aí falou quem era, né? Informa, ele já entrou. Goiânia, e a rádio já tá falando. Ei, Daniel, não tá não. Ele, como é que é? Tipo assim. Assustou. Daniel, vou ser claro com você. Não dou conta Tá de entrando cobrir. dinheiro? Não dou conta de cobrir. Nem o de 30, nem o de 60. Talvez o de 90 eu dê conta. Pelo amor de Deus, quando você me prometeu, filho, eu não prometi que não ia voltar. Eu disse, eu que não vou dar um centavo de prejuízo pro senhor. Goiano do céu. Ele falou assim para mim, vamos fazer o seguinte, Goiano, eu acredito em você. Você não vai me dar prejuízo. Eu vou quitar os 3 cheques seus, vou pagar, eles vão ficar aqui comigo. Vou tirar eles da tesouraria, vou pagar, eles vão ficar aqui comigo. E aí nós vamos conversando. Cara, eu chorei. Rapaz, ninguém faz isso. Você Já fiz. Foi o segundo pai seu, Jair. Foi um anjo de guarda, né? Foi o Segundo pai. seu. E, Daniel, então, depois, na segunda ligação, eu peguei a conta bancária dele, fui devagarinho pagando. Fui pagando. Terminou de pagar. Gastei 9 meses, 10 meses. Falei, Daniel, tá aí o dinheiro, eu vi, tá certinho. E agora você me fala o valor dos juros. Naquele tempo tinha um. Jurinho. Você não me deve um centavo de juros, Goiano. Deus vai abençoar você aí. Eu falei, não quero isso não, eu vou pagar o juro, quero pagar o juro. Eu não dá conta do senhor estar aqui, só vai me falar o valor. Não. Então eu vou pôr um dinheirinho aí. Se você pôr, eu devolvo. Não me cobrou um centavo de juros. Quem conhece Eu estou a história contando sua? essa história para quem está vendo que anjos aparecem. Quando verdade, você é anjo claro. na vida dos outros, Verdade. tem gente que é anjo na sua vida. Mas te acontece essa história quantas Então, vezes, assim, Jair? mais centenas de vezes. Então, respondendo a sua pergunta, o maior desafio meu, tem um desafio rádio. maior que esse? Rapaz. Fazer um projeto do gado ali é coisa simples. Construir isso aqui é o início de tudo. O início, ele é abençoado, né? Foi. Então, assim, Foi.
Mas Deus, É uma história bonita. Deus manda as encomendas para quem dá conta de carregar. Eu aqui já estou finalizando. Tá finalizando já? E o tempo também já foi, senão o povo vai cansar de nós. É, aí, o Jair já tá... Mas tá bom o papo, vai dar um... Vixe, vai dar trabalho para nós. Quem é você podcast? Estamos no YouTube. Siga nosso canal, vai no Instagram lá, dá o seu joinha, curte nossos cortes, siga o canal, siga o Instagram, é Quem é Você Podcast, @ Quem é Você Podcast, ativa o sininho, compartilha, inscreva no canal para você receber mais conteúdos como esse. E hoje estamos aqui com o senhor Jairo Gomes, empresário aqui da 44, contando a sua história para nós, né, Jairo? Jairo, qual que é o conselho que você dá para os jovens empreendedores aqui hoje que queiram vir aqui para 44? Que conselho que você dá e quais são os desafios que eles vão ter aqui dentro da 44? Olha, Cleiton, mudou muito, né? De uns anos para cá. Essa geração nova aí é uma geração que demora a pegar no tranco, mas eu costumo dizer o seguinte: acredite no seu sonho. Uhum. Então, se você tem um sonho de virar um empresário, seja na 44 ou fora da 44, acreditar no sonho, não se entregar na primeira dificuldade. Dificuldade tem demais. Eu já passei coisas, fui humilhado muitas vezes, né? E você ser humilhado é ruim, horrível, mas isso não atrapalha seu caminho, né? E às vezes a humilhação te dá força para você prosseguir. Então, para quem está vendo esse podcast também, Jairo, escutar a sua história é um exemplo, né? É um exemplo de vida. Não sei se é um não, exemplo, que isso, mas... eu tô aqui, pô, eu tenho uma Claro, história, claro e a minha que história não é das mais ruins, não. Eu tenho até uma história bonita. Mas a sua história é uma história bonita, uma história de vida. É uma história de crescimento. Uma história de crescimento. Né? É uma história de quem acreditou. É. Né? Então, por isso que eu falo, acredite no seu sonho. Todos nós temos sonho. Né? Então, o homem que não sonha, ele está morto. Ele está um vivo morto. Precisa sonhar. E dá para realizar. Então, assim, a gente vai deixando pela estrada um legado. E aí, se você que está me vendo e ouvindo, tente deixar um legado bacana, porque sua história vai ser contada após você ir embora. É verdade. Né? Acontece, eu tenho um companheiro, é bom ressaltar aqui, um amigo, um jornalista, que tem até meu sobrenome, Marcos Gomes, apesar de não ter parentesco. Uhum. O Marcos é um dos grandes jornalistas de Goiás, já está quase aposentando. O sonho do Marcos hoje é contar minha história num material digital. Né? Contar essa história. Visitar os lugares e tal. E eu venho protelando isso. E hoje, engraçado, eu não sei se ele viu alguma coisa de hoje, ele me mandou uma mensagem. A vida passa rápido, nós precisamos contar a sua história, o seu legado. Vai muito. É um trem de jornalista, ele é meio romântico. Aí eu disse para ele hoje, ô Marcos, eu vou cuidar disso, vamos tentar contar essa história. E já tem muita coisa no YouTube, mas ele quer produzir esse material dirigido. É exclusivo, né? Um material só para isso. Talvez vamos pensar nisso. Então, lembrando, um grande abraço para o Marcos. Eu acho que ele está certo. Né? Boas histórias têm que ser contadas. Né? Nós estamos... a nossa telinha é lotada de notícia ruim. As TVs abertas é lotada de coisa ruim, de notícia ruim. Então, quando você tem uma história boa para contar, não só a minha, aqui nessa região, Douglas, nós temos aqui centenas de história boa. Nós temos aqui dentro do Imperial, lojista que chegou aqui arrastando uma cadela cheia de ferida. Não tinha dinheiro para nada. Nós temos uma história aqui ó, de um casal, que é o Bruno, mas a Aline, 2 jovens, acho que ainda até de menor, compraram aqui uma lojinha, hoje criaram os filhos, estão tudo aqui. Fernando da Única. Aqui tem história bonita demais. Então, assim, história boa tem que ser contada. É verdade. Né? Então, assim, vocês estão aqui, parabéns. Eu acho que vocês têm que convidar outras pessoas da região para contar as histórias deles. Obrigado. Região, é uma história de crescimento da região da 44, que transformou a vida de muita gente. Né? Aqui nunca chegou um milionário aqui. O cara ganhou dinheiro e melhorou de vida aqui, mas começou de baixo. Então, isso é muito importante. É claro que os empreendedores já chegou com a bagagem pronta. Não eu. Eu cheguei sem nada. Fizemos. Mas tem muito empreendedor aqui que já tinha alguns empreendimentos e foi mais fácil. Mas agora, começar do zero, irmão, igual a gente começou... É difícil. E principalmente a questão da Rádio RIP. A Rádio RIP é um exemplo... É um exemplo. Pouca gente acredita nessa história. Como é que você montou aquilo, falar que não tinha dinheiro e apareceu um cidadão para te ajudar? É difícil. Ué, só é uma Deus realidade. Mesmo. É por essa e outras coisas que você falou aqui, Jário, que eu quero fazer para finalizar aqui comigo. Você já tá pronto você aí? Uhum. Eu só quero fazer um bate-bola com ele aqui, mas pode fazer a sua última aí. Não. Pode? Eu vou Só fazer um bate-bola. Só a finalização mesmo.
É para quem vai assistir esse podcast, Jair, e ver esse exemplo de história, esse exemplo de vida, exemplo de empreendedor, exemplo de empresário. Eu gostaria que, tipo assim, as pessoas que estão assistindo nós agora, que ela vai querer um exemplo seu, para você deixar para essas pessoas. Então, esse exemplo eu resumo assim, numa forma assim, qual um livro que marcou a sua vida? Cara, eu sou um bom leitor, mas um dos livros que eu trago, às vezes quero ler, já não li isso, já comecei a ler de novo, serve para a juventude, né? Pai rico, filho pobre. Eu já li esse livro duas Eu vezes já. já li, Eu acho que é um livro. Pai rico e filho pobre. É uma história muito bonita. Agora, mas o grande livro é a Bíblia. A Bíblia. É a Bíblia. Então, Show. independente de credo religioso, não quero aqui pregar nenhuma religião, mas se você tirar um tempinho para ler um versículo por dia, vai confundir um pouco a cabeça. Tem livro bíblico, livro da Bíblia, que um quase desmente o outro. Mas é necessário essa relação de leitura para te fortalecer. Então, independente de credo religioso, nós temos um ser maior. E ela ensina também, né? E muito. Ela Ensina ensina muito. todo dia, toda hora. Nós temos um ser maior divino que nos criou. Que nos colocou Deus, aqui, né? que nos deu vida. Que não é minha, não é sua, não é dele. É do Pai. É do Pai. Então, cara, não custa ler o livro que fala do Pai. Né? Não precisa ler livros espíritas. Não, lê a Bíblia. Né? Agora, na relação de literatura comercial, pai rico, filho pobre. Pai Show. rico, filho pobre. Eu acho que você acaba aprendendo alguma coisa. Bom. Um hábito diário indispensável. Um ato? Hábito. Um diário. hábito. Tem vários hábitos indispensáveis no dia a dia, né, cara? Mas, assim, agradecer o Deus. Acordei, obrigado. Agradece. Um sonho. Agradeça sempre. Agradeça sempre. Um sonho ainda não realizado. Tem vários. Um homem, vou fazer 65 Só um. anos. Um homem tem que ter sonhos. Ele já está com 80, tem projeto para frente. Mas assim, eu vou levar, não é tom de brincadeira, não, mas aqui em Goiás, eu torço para o Vila Nova, e meu sonho é ver o Vila Nova na Série A. Série A. Que sonho complicado. Mas como eu sou um homem que Deus abençoa muito, Pode ser que aconteça esse vai ano. acontecer. Não, pode ser não, vai acontecer. Um lugar especial aqui em Goiânia. Região da 44, disparado. Sabia que ele ia falar isso. É. Uma pessoa que te inspira muito. Cara, eu tenho 2 filhos que me inspiram muito e minha mulher. É um negócio muito doido. Parabéns. Sabe, é um negócio assim que... A família. Uma trabalha aqui, que é a Juliana. O Jairinho é arquiteto, trabalha fora. E minha mulher que foi o stay de tudo. Ela é verdadeiramente a base de tudo. E aí, junta com a minha base, É verdade. nós temos 2 filhos de muita base. Eles falam que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. E a minha filha acabou me dando um neto, tem 6 anos. Né? E por que eu estou dizendo isso? A base vai se fortalecendo. É verdade. Né? Então, Vai acho crescendo, que né? não é só para mim, não. Qualquer um de nós. Seja, Verdade. a família é um bicho complicado. Mas é a base sua. É a Então, base. se você tem uma família unida, você vai longe. É verdade. Jairo, do fundo do seu coração, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os lojistas da 44, para todo comerciante, para os blogueiros, para os empresários, Pra para quem todo vai vir mundo, para 44. para turista do estado, do Brasil, do estado, de fora, que aqui tinha muito turista de fora. Quando eu cheguei aqui, tinha muito turista de fora do país. Verdade. Várias vezes eu precisei de usar meu inglês, que por Portunhol sinal... para poder... O meu inglês, por sinal, não é muito ruim, é muito bom. Eu falo inglês, graças a Deus, aprendi. Mas qual que é a mensagem que você deixa para essa galera hoje aqui na 44? Principalmente, de coração, principalmente para os lojistas. Eu acho que essa mensagem é maior para o lojista mesmo, né? Acho que o nosso turista de compra que vem, claro que ele entende, não é fácil, ele está nas estradas, né? Muitos ainda vêm aqui comprar, mas é para o nosso lojista, né? Ter fé. Né? Nosso lojista passou, Cleito, e eu sofri com eles na pandemia. Nós fechamos durante 5 meses. Eu estava aqui 5 meses fechado. Aqui. 5 meses fechado. Aqui, ó. E 5 meses. isso me machucou muito. Então, eu usei de toda a minha habilidade política, meu conhecimento político, a minha relação política. Eu fui o primeiro presidente de associação, eu presidi a AER 44, a ser chamado no Palácio, na segunda de manhã. Não tinha morrido ninguém no Brasil. Existia a pandemia, mas não tinha morrido.
tinha 2 pessoas em São Paulo internadas. O governador Ronaldo Caiado, médico que ficou louco. Ele achava e eu queria fechar tudo. Como fechou? Então ele me ligou num domingo, eu estava chegando à fazenda, meu celular tocando, era ele, eu estava descarregando a caminhonete, já indo na minha casa, minha mulher, seu celular está tocando, é o governador. E já eu ligo para ele. Quando eu terminei, fui ligar para ele, tocou de novo, era ele, atendi. Ele disse para mim, quero você aqui no Palácio amanhã, 9 horas, sozinho. Não venha com ninguém. Eu não tive coragem, eu tenho liberdade. Usa máscara. Eu tenho liberdade com o Ronaldo, eu não tive a coragem, o tom de voz dele ameaçador. E o Ronaldo, por mais todo respeito, mas ele quando investe no coronel, ele é coronel. Eu não tive coragem de perguntar qual que era a pauta. Falei, sim, senhor, estarei aí. E ele, fui, 9 horas da manhã. Eu e ele. Ninguém me acompanhou. Humberto Aidar, que era deputado na época, chegou depois, que ele avisou o Humberto. Rapaz, e ele mandou eu fechar. Ele não me pediu, ele mandou, eu vou chegar lá na mensagem. Ele me mandou fechar. A 44. A 44. Olha, amanhã, terça-feira, você amanhece. Segunda-feira aberto, fechado. Eu disse para ele, governador, o senhor está me dando uma autoridade que eu não tenho. Eu não tenho autoridade de fechar a 44. Eu represento a região, eu sou pioneiro, fui fundador daquilo lá, eu dirijo a associação, eu criei e dirijo, mas não tenho autoridade de chegar, sair aqui do palácio, chegar lá e falar, mas não, está fechado. Eu preciso que o senhor escute alguns empresários, alguns diretores da vou convocá-los agora para uma reunião extraordinária, passar Aí eu caí na bobagem e falei, passar o seu pedido, ele bateu na mesa e falou, não é pedido, é determinação, eu estou te ordenando. Então o jogo estava pesado. E aí, Cleito, eu saí lá fora com o Beto. Ele aceitou eu levar a parte da tarde, 15 horas, 4 empresários, que foi bom, porque aí nos ajudou, mas tivemos que fechar. Saí lá fora, a imprensa de Goiás estava tudo lá. Tem vídeo meu de 6 minutos de entrevista. Mas aquilo tudo era novo, eu não sabia o que dizer para a imprensa. Ninguém sabia. TV isso, TV aquilo, eu não sabia dizer para a imprensa. Eu só dizia, o governador quer que fecha. Ele quer que fecha. Você vai fechar? Eu falei, nós vamos estar aqui à tarde. Mas se tiver... E ele ordenou ao Humberto que cuidasse das igrejas para fechar, por causa da ligação do Humberto com as igrejas católicas. Então a mensagem que eu deixo é que nós passamos, o lojista nosso sabe disso, mesmo aquele que aqui não está mais. Mesmo aquele que se vê esse podcast, não está mais aqui, ele vai saber o que eu estou falando. Nós passamos 5 meses de sofrimento, de uma incerteza imensa, de ver as feiras fechadas, de ver as lojas se acabando. Então, aquilo, e eu volto a repetir, quando o cara é micro e pequeno, uma pancada dessa machuca todo mundo. O cara não dá conta de voltar. E eu fiquei muito arrasado, porque eu vi o sofrimento deles. Meu telefone não parava. Meu telefone não parava, feirante, lojista. Esse telefone meu é público. Até porque é um número que é muito fácil. É 4 números, 8282, 1111. Então, eu mesmo vendi um imóvel meu para me sustentar isso aqui. Então, eu sofri muito e tentei com o governador uma verba de empréstimo, um fomento e nada. Então, assim, a mensagem que eu deixo é que a gente volte a olhar pelo retrovisor e lembrar da pandemia. Se nós conseguimos vencer comercialmente o que aconteceu na pandemia, olha o tanto que nós somos fortes. Olha o tanto que a gente pode chegar longe. Olha o tanto que a 44 pode chegar, não o primeiro polo de venda, porque nós não vamos ganhar de São Paulo. Não adianta falar isso, São Paulo é imenso. Mas o tanto que nós vamos nos manter no segundo lugar, vamos nos fortalecer novamente e vamos continuar cada dia vendendo mais. Então, a minha mensagem é de acreditar, é de esperança, é de acreditar na força do trabalho. Se você me perguntar, você acredita em Deus? Eu vou dizer, claro que acredito, mas acredito também na força do trabalho. Só vencemos pelo trabalho. Eu acho que acreditar em Deus é uma obrigação, nós nascemos do Pai. Agora, a força do trabalho está dentro da gente. Todos nós, você, o Douglas, temos uma faísca, uma fagulha de Cristo dentro da gente. Nós podemos muito mais do que a gente imagina. Isso aqui que nós estamos fazendo, nós não estamos usando 2, 3% da nossa inteligência. Deus nos prepara de forma tal de coisas muito maiores. Então, a mensagem é, acredite no seu potencial. Agora, para você entender o tamanho do seu potencial, você tem que ir para a luta. Né? Principalmente quando o cara fala assim, cara, eu casei, estou morando de aluguel, eu tenho um lote, eu preciso construir, mas não tenho dinheiro. Eu falei, começa. Assenta o primeiro tijolo, Deus vai pôr o resto. Não é Deus que vai pôr o tijolo lá não, criatura, é Ele, mas Deus vai dar a Ele a condição. Então, a força do trabalho, Cleito, é algo insuperável. Acredite na força do trabalho, não engane ninguém, vá para cima, não machuca ninguém. Não é fácil, nós somos seres humanos, somos falhos. De vez em quando eu me pego, pô, o cara me pediu um negócio, eu não arrumei, será que eu não estou errado? Então, para terminar,
Acredite na força do trabalho. E nós que já passamos pela pandemia, nós que eu falo é a região da 44, é para o nosso lojista. Se nós já passamos por aquilo e vencemos, rapaz, nós temos uma estrada longa aí para caminhar. Quem está assistindo esse podcast aqui, vê essa visão aí do Jari, tem Verdade. uma coisa... É verdade, é isso, Jari, cara. muito obrigado por compartilhar essa história maravilhosa sua. Show de bola. Agradeço você Muito bom. muito, né, Douglas? Exatamente. Mas é uma história que inspira, que até me inspira, né? Claro. Eu gosto de escutar histórias para que eu inspiro também. Eu gosto de ler muita biografia. Inclusive, eu tenho uma até aqui, ó, para me ler. Tá vendo o Van Gogh? É uma biografia. Eu ganhei esse livro e eu tenho que ler ele. Então, eu gosto de ler muita biografia, gosto de escutar a biografia. E a sua, nada mais como uma outra de inspiração também. É uma coisa popular. Muito né? obrigado. Se dá certo para mim, que sou quase ninguém, imagina para quem. Mas é isso, eu que agradeço. Obrigado imensamente você. pra quem. São muitas conquistas, né? Que verdade. esse cara teve. Nós vamos- Desde a rádio para cá. É verdade. Tem muito. Se a gente fosse fazer um podcast aqui. Virou novela. Vira novela. Eu quero aqui agradecer meu parceiro de bancada, Cleiton, né, por mais um podcast, um projeto aí que a gente iniciou junto, né, Cleiton? E se Deus Obrigado quiser, você, viu, Douglas? Obrigado muito. vai crescer mais ainda. Você faz uma somatória para nós que... Fica aqui na minha, É tem muito hora que eu grande. fico aqui quietinho e só escutando, mas é porque eu tô Que isso. tô viajando aqui nas Mas a histórias. vida é de aprendizado, Douglas. Quem é verdade. você podcast? Assina no canal, inscreva, ativa o sininho, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo para mais podcast como esse aqui. Uma história maravilhosa do nosso grande Jari. imperador da 44, Jário Gomes. Nosso parceiro aí tá com a gente. Obrigado, Douglas. Obrigado, Cleiton. Vocês Obrigadão, que Jair. tiveram aí a oportunidade de nos assistir, muito obrigado. E deixar aqui mais uma vez. Convide o Divininho, você vai ouvir história boa lá da feira. Vamos trazer, vamos trazer. Um grande líder Nós vamos, daquela nós vamos precisar daquela da sua ajuda, comunidade. Douglas, para Claro, fazer isso claro. para nós trazer para cá, para conversar. Não, com não ele tem um pouquinho. dificuldade, não. Ele é um menino bom de conversa, bom de papo e de uma história bonita. Show de bola, muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês. Obrigado nosso parceiro Federal Fibra, Imperial Center, o pioneiro da região da 44. Também nosso parceiro aqui do Quem é Você podcast. Obrigado.